Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo deu errado pro Verdão nesse jogo. O Palmeiras perdeu a invencibilidade, que já durava 13 jogos, derrota em casa, viu inimigos chegarem e a gente vai falar da grande vitória do Furacão e de Luiz Felipe Scolari dentro da casa Alviverde. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Uma hora o Palmeiras também iria oscilar. É o time que menos oscila, talvez, no futebol brasileiro e talvez tenha tropeçado quando poderia, porque não deixa a liderança. É claro que vê os inimigos encostarem e poderia, inclusive, abrir uma vantagem que seria bem interessante, né? De 5 pontos em relação aos seus principais adversários. O Corinthians tropeçou na rodada, perdeu a vice-liderança, né? Caiu para a 4ª colocação, mas o Galo, que ganhou do Juventude, e o Atlético Paranaense, que ganhou do próprio Palmeiras, já encostou. Vice-líder, 27 pontos, 2 a menos do que o Palmeiras, que tem 29, e o Galo também 27. Ou seja, tudo embolado ali na parte de cima da tabela. É um campeonato que vai ser muito disputado até o final exatamente por isso. Porque é muito difícil você manter uma regularidade ou você disparar porque as outras competições estão acontecendo em paralelo. E mesmo o Palmeiras, que fez uma estratégia muito interessante, né? Talvez até, digamos assim, não dá para dizer que ela foi pensada porque você depende do resultado. Mas depois de ter resolvido praticamente o confronto contra o Cerro Porteño, o Abel Ferreira, que deve descansar alguns jogadores, ou pelo menos pode fazer isso no confronto no Allianz Parque, porque está com uma grande vantagem, pode deixar alguns jogadores no banco para colocar no segundo tempo se for preciso e tudo mais, escalou praticamente força máxima nessa partida diante do Furacão, com exceção do lateral direito Marcos Rocha, que foi preservado, e entrou o Mike. O resto, todo o time titular que a gente já conhece do 1 ao 11, né? Entre aspas, né? Porque eles não vestem mais do 1 ao 11, né? Todo mundo com uma numeração bem diferenciada. Já o Atlético Paranaense, por isso o tamanho dessa vitória, a importância dela, preservou pelo menos 5 jogadores, né? É que tem outros que já são desfalques por outras questões, o próprio Pablo está machucado, mas preservou jogadores. O Terans entrou no segundo tempo, o Cirino que também não é titular absoluto, mas também entrou na segunda etapa. Um time, o Coelho também, né? O Nico Ferreira, enfim, outros jogadores que poderiam estar no time titular e o Felipão optou por uma preservação visando também a Libertadores da América. E aí, mesmo assim, o Atlético foi, eu não digo superior, o primeiro tempo foi bem interessante do Furacão, mas o Palmeiras, obviamente, especialmente depois que sofre o gol, vai pra cima daquele jeito, né? E tem conquistado viradas, né? Foi assim no clássico contra o São Paulo, foi assim no jogo contra o Atlético Goianiense, em que emendou 4 gols em 7 minutos, mas não foi o suficiente. O goleiro Bento teve uma grande atuação no segundo tempo, aliás. O Atlético tem uma tradição, né, em goleiros, embora o Everton seja formado nas categorias de base do Corinthians, é no Atlético Paranaense que ele aparece para o futebol, depois seleção olímpica e tudo mais, até chegar no Palmeiras. Aí vem o Santos, que hoje falhou no jogo contra o Flamengo e tal, num chute de longe do Vinícius Anocelo, mas a gente sabe que é um bom goleiro, inclusive em nível de seleção, foi contratado pelo Flamengo. E agora o Bento, que eu vi estrear ele muito jovem, acho que com 20 anos, num jogo contra o River Plate na Libertadores, se eu não me engano, 2020. Estava trabalhando nesse jogo. E mesmo que isso em Buenos Aires, e mesmo que o Furacão tenha perdido aquele jogo, ele jogou muito bem. E é difícil, né? Você estrear já contra um River Plate, o River Plate ainda super em alta, com Marcelo Gajardo, enfim. O Bento hoje fez uma atuação muito boa, teve uma atuação muito boa no segundo tempo e garantiu esse resultado, né, para o Atlético Paranaense. Foram 32 finalizações do Palmeiras. Foi uma abafa impressionante. E aí o Abel, claro, mexeu algumas peças, né, para tentar também descansar alguns jogadores, para ver se, enfim, não sei se eles serão utilizados na quarta-feira, não sei qual vai ser o planejamento dele, mas também para tentar dar uma oxigenada no time, né? O Veiga não estava legal, ele está voltando de lesão ainda, é muito. Acho que demanda um tempo ainda para o Veiga readquirir todo aquele auge técnico que a gente sabe, mas o Scarpa tem resolvido a parada nesse sentido e olha, chegou perto o Scarpa, né, com chute de média distância, com tentativas
de cruzamentos, bola parada. No final do jogo, o Murilo e o Gustavo Gomes eram atacantes do time. E aí o que causou até um problema, né? Porque aí tem um contra-ataque que o Terence, que já tá em campo, ele consegue vencer a disputa com o Gabriel Menino e o Gabriel Menino troca um gol por um cartão vermelho, né? Ele faz uma falta interrompendo uma chance claríssima de gol do Terence fora da área e a regra manda dar o vermelho nesses casos, né? Se fosse o amarelo e houvesse disputa de bola, ele não seria o expulso, porque aí já tem a punição tripla, né? Para não ter a punição tripla, né? Por conta da punição da penalidade. Como é fora, ele interrompe uma chance clara, a regra manda dar o vermelho. E aí foi quando eu percebi que nada ia dar certo pro Palmeiras naquela noite, né? Impressionante. O Palmeiras martelou, batia na defesa, teve uma bola na trave, inclusive, nos minutos finais, num lance pela direita, acho que era o Garcia que estava na bola. É impressionante como o Palmeiras martelou, mas não conseguiu dessa vez ter a efetividade por conta de méritos da defesa do Atlético, ou às vezes até acaso do futebol, em que a bola fica respingando, tem um chute por cobertura do Atuesta, que a bola, né, se ela tá um pouquinho mais para cá, ela já pega dois jogadores do Palmeiras chegando para encobrir o Bento, não, ela cai na rede por cima do gol, enfim, nada deu certo. O Palmeiras tentou, martelou, o Abel Ferreira fez as suas trocas, depois, né, quando ele preserva o Marcos Rocha e põe o Mike titular, depois ele põe o Garcia no segundo tempo. Enfim, fez ali as suas movimentações, mas nada realmente funcionou e o Atlético, como eu disse, bem reserva, bem alternativo, conseguiu uma grande vitória. E há de se destacar o Vitor Roque, né? 17 anos, um jogador contratado junto ao Cruzeiro, revelado no Cruzeiro, comparado. É muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação, mas até por ter surgido no Cruzeiro, ele é muito comparado pelas características ao Ronaldo Fenômeno, a forma como ele surge, e ele tem muita força física, né? E poder de conclusão. Fez um gol no meio da semana pela Libertadores contra o Libertad, fez um gol agora no Allianz Parque contra o Palmeiras, 17 anos, vou repetir, e jogando como gente grande já. Tem o cruzamento da esquerda, acho que do Abner, o Rômulo escora e ele chega para concluir. Depois, ele, no segundo gol, participa também, porque ele consegue uma arrancada numa roubada de bola impressionante, e aí ele acaba servindo, que agora eu me esqueci qual foi o jogador, que quando ele chuta, o Piquerez é obrigado a cometer o pênalti, né? O braço do Piquerez até tá recolhido, mas a mão dele tá aberta, né? E ele faz a ação de bloqueio. Isso só o VAR que acaba analisando, chamando o Braulio da Silva Machado, que dá o cartão amarelo e marca a penalidade. E ali, exatamente pela ação de bloqueio, ele marca o pênalti, o Piquerez nem reclamou, isso me chamou a atenção, né? Quando ele chega e dá um amarelo pro Piquerez, ele já meio que consente, assim, que realmente cometeu a infração. Aí o Vitor Bueno, jogador que estava em baixa no São Paulo, né? Não conseguia render e tudo mais, vai pro Atlético Paranaense. O Atlético montou um time com bons valores, assim, alguns desacreditados em outras equipes, tem uma base interessante, tem esse Terence que joga muito, tem o Vitor Roque, aí tem o Pablo que parece que nasceu para jogar no Atlético, né, que tá machucado, o Vitor Bueno que parece estar sendo recuperado por ali também, tem o Kelvin também que foi preservado, lateral direito, né, mas tem outros valores ali no meio que né, estão rendendo muito nas mãos de um técnico altamente vencedor. Era a história palmeirense em campo, né? As 3 Libertadores conquistadas por esses 2 técnicos. O Felipão, impressionante, né? Foi lá, foi homenageado e aprontou para cima do seu pupilo, porque o Abel Ferreira tem no Felipão como um mestre. Inclusive o Felipão o convocou quando ele jogava, quando ele era lateral direito, né, quando o Felipão trabalhava na seleção portuguesa. Depois os dois se encontraram aqui em Caxias do Sul, quando o Palmeiras foi enfrentar o Juventude, isso ano passado ainda, e o Felipão foi lá tomar um chimarrão com o Abel, aquela coisa toda. Os dois nunca tinham se enfrentado, né, porque o Felipão depois pegou o Cruzeiro, pegou o Grêmio em outras divisões, né, desde que ele saiu do Palmeiras em 2019, ele nunca tinha enfrentado o Abel Ferreira, foi a primeira vez. E aí o mestre, né, superou o discípulo. E pro Felipão, eu sempre gosto de lembrar isso, né, numa entrevista que ele deu pro Jogo Aberto, o Felipão entende que o Abel já é o maior treinador do Palmeiras em todas as épocas, pelos títulos que ele conquistou. Achei isso de uma humildade absurda do Felipão, que tem muitos títulos, né? Além da primeira Libertadores,
tem Copas do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Quando ele voltou agora em 18, ele ganhou o Brasileiro. É impressionante o currículo do Felipão, né? Mas o Abel realmente está fazendo uma história magnífica e ela não terminou ainda, né? Então ele pode, inclusive, superar o Felipão não só na representatividade, mas em números também. Enfim, privilégio do torcedor de ter tido esses dois caras, né? De ter esses dois caras na sua história, e o Abel ainda está por aqui para continuar essa história. Se tinha um jogo para perder, talvez fosse esse, né? Mas é claro que tem o risco aí de Galo chegando, o próprio Atlético Paranaense, que a gente não sabe se vai ter fôlego até o final, mas olho nesse time, pode incomodar muita gente ainda nessa temporada. E o Corinthians, que obviamente perdeu o fôlego também por conta das lesões, desfalques e tendo que dar atenção para outras competições. Esse é o Campeonato Brasileiro. Mas enfim, Palmeiras perdeu em casa, uma invencibilidade de 13 jogos, e agora se volta para a Libertadores, mas segue na liderança do Brasileirão. E o resto, que lute, tá lutando ali para tentar chegar e tirar esse título do Verdão. Tem muito campeonato ainda pela frente. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!